Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Edmar que está falando em mais um momento com Deus. A Bíblia nos fala lá em Isaías, capítulo 53, no versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto fala a respeito de cura, da ação sobrenatural de Jesus Cristo, o Messias de Deus, através da morte na cruz do Calvário, propiciou a cura divina. E quando nós procuramos nos aprofundar mais nesse texto, vendo na versão da linguagem de hoje, versículo 4, ele diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Então esse texto nos fala a respeito da cura possível de ser alcançada através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Há uma correlação aqui nesse texto entre os nossos pecados e as enfermidades. Nem toda doença é decorrente de pecado. Porém, a palavra de Deus nos revela que muitas doenças elas têm uma conotação espiritual. Então, o texto nos fala que por causa do sacrifício de Jesus, porque ele pagou na cruz, porque ele sofreu lá na cruz, ele nos deu condições de alcançarmos cura divina. A Bíblia nos fala lá em Salmos, capítulo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então o texto aqui, o salmista falando, enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele escondeu, enquanto ele se calou, não confessou o pecado, ele sofreu, a mão de Deus pesava sobre ele. E os seus ossos envelheciam. E cada vez mais ele sofria, gemia de sofrimento, de dor, doenças provocadas por pecados, por culpas. E o texto diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Então, o texto está revelando aqui que enquanto nós nos calamos, enquanto nós não confessamos os nossos pecados, nós sofremos na carne as consequências dos nossos erros. Hoje em dia, a própria ciência já admite, já fala a respeito das doenças psicossomáticas, doenças do corpo e da alma. Tem gente que está doente porque é muito invejosa. Tem gente que atraiu uma doença por causa do ódio que ela carrega, porque não perdoa, ela desenvolve uma doença que não era para ela desenvolver. Enquanto ela não se arrepender, confessar, pedir perdão, enquanto ela não se livrar desse pecado não confessado, ela vai sofrer. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então é a confissão de pecados, é a verbalização de pecado, trazendo cura. Essa cura é possível quando nós aceitamos a Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós nos arrependemos. Então que hoje nós possamos ter essa consciência. É possível alcançar cura, mas essa cura passa por uma determinação, uma atitude de entender que o mundo espiritual influencia no nosso mundo físico. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti que Tu nos ajudes. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar cura. E o que depender da nossa confissão, do nosso arrependimento, que nós possamos mudar
a nossa atitude e que nós possamos realmente nos livrar de males, nos livrar de enfermidades que possam estar assolando a nossa vida. Eu quero abençoar o teu povo nesse dia, que tu possas tocar de maneira sobrenatural, trazendo cura divina na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.